Ah, professor, tu tá. Bom dia. Sim, o professor erra também. Tá louco, judiaria. Acontece, tá? Não me Não crucifiquem. julgo, não julgo. Não me crucifiquem, eu erro. Não, perfeito. Então eu acho que a minha ideia era certa, então não era. Vamos ver aqui, gente. Deixa eu fechar aqui umas abas e aí a gente começa aqui. Tá. O exercício que o Matheus me chamou a atenção é esse aqui. Deixa eu pegar aqui na lista de vocês. Ah, tu negou. Matheus, deixa eu perguntar diretamente para ti. Tu chegou a ver os meus vídeos ali? Kirchhoff. Tá, tá. Aqui. Matheus não tá aí. Olha que legal, tem um modo levantar a mão agora na reunião. Eu vi ali. É o primeiro exercício? Era o primeiro exercício que eu fiz. A malha básica ali, só uma malha. Tá, vamos pegar aqui então. Tá, eu vou apresentar ali o Jamboard. Ok. Tá vendo aí, Guilherme? Sim, estou vendo. Beleza. Ah, não vai dar certo. Tem que configurar aqui hoje, sim. Pronto. Esse aqui é o exercício e isso aqui é o enunciado. É que basicamente tu não tem como fazer por da lei das malhas ali, né? Claro que tem. Tem? Tem, vou te mostrar. Ó, vamos do básico, entendeu? Porque é do básico que a gente caminha. Qual é o princípio mais fundamental da lei das malhas? Ah, não lembro, faz tempo que eu olhei a aula. Eu mostro. Só não pode ter duas fontes na mesma malha. Pode ter tudo. Ah, não, pode ter, mas aí vai ficar super malha, né? Não, nem pensa nisso. Guilherme, nem pensa em método. Ok, Eu vou te dizer a única coisa que tu tem que lembrar, tá? tá. É isso aqui que tu tem que lembrar. O que Ah, diz tá. essa equaçãozinha? A soma das tensões igual a zero. A soma das tensões. Pronto, Guilherme, é isso. Isso é a lei de Kirchhoff das tensões. O resto é papo que a gente utiliza para explicar como aplicar ela. Ok. Tá? Porque até a supermalha é isso aí. Até a supermalha. E eu vou te provar. Beleza? Então eu vou, a partir dessa equação, tu vai ver que eu vou abrir tudo aqui, tá? Uhum. Vamos começar então. Ali, o bom é que nesse exercício eu já defini bem as polaridades, né? Já. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Primeiro, como é que eu monto ali a primeira coisa que eu teria que fazer aqui, ó, segundo o materialzinho que eu te passei? Que eu passei para você. Definir as polaridades. Não, decidir o sentido da corrente e definir as polaridades. Mas isso aqui, ó, veja, isso aqui tu vai chegar num momento que tu vai fazer meio que no automático, tá? Isso aqui. Então vamos lá. Definir o sentido da corrente de malha. É assim, ó. É assim.
tá? Ok? Ok. É isso aí, pronto. E isso aí geralmente não vai modificar, tu nem precisa pensar muito nisso. Agora, o que, que a gente faz? Indicar a polaridade de cada impedância. Já está indicado aqui, tá? Se tu, assim, ó, Guilherme, tu não precisa se preocupar tanto com isso. Indica a polaridade conforme o sentido da corrente de malha, tá? Porque isso, na verdade, vai ser um chute inicial de como é que tu acha que isso deve ser, tá? Uhum. Não sei se tu me entendeu, Sim, entendi. tá? É só um chute. Uh, e depois aplicar a lei de Kirchhoff, tá? Ou seja, vamos fazer o somatório das tensões, que é isso que é a lei de Kirchhoff. Então aqui, por exemplo, primeira tensão, que é a tensão dessa fonte, quanto que vai ser? Menos 120 com ângulo de zero. Yes, menos 120 com ângulo de zero. A segunda tensão, quem é? É mais VR. É, isso aí. A Mais terceira VR. tensão, quem é? VL. Mais VL. Bom, é isso a lei de Kirchhoff das tensões. É isso que tu tem que gravar, é isso que tu tem que fazer todo o início de exercício, entendeu? Qual era o problema que às vezes acontece em circuitos? O pessoal já atalha, já começa a fazer um monte de coisa antes mesmo de montar a equação das tensões, tá? Uhum. Ok? Então vamos botar isso aqui e eu já vou apagar esse resuminho aqui para a gente fazer. Aí, Guilherme, eu quero que tu sempre pense dessa forma. Ó. Tu tem essa equação aqui, que é a equação das tensões. Quantas variáveis, ou seja, quantos valores desconhecidos que eu tenho aí? Duas. Duas. E eu tenho só uma equação. Ou seja, isso aí não vai ser passível de resolução. Então, o que, que a gente geralmente apela? Vamos apelar para a relação das correntes que existem desses elementos. Por que, que a gente faz isso? Porque se tu for ver, a corrente é o elemento em comum desses caras. Então, provavelmente, quando eu achar a corrente, provavelmente se eu procuro pela corrente, eu vou conseguir resolver essa equação porque ela é só uma variável. Porque a corrente que passa aqui é a É a mesma mesma. corrente que passa aqui. É nisso que se baseia o método das malhas. Tá? Então vamos lá. Tensão no resistor é a nossa velha e conhecida lei de Ohm. Ela vai ser R VR igual a vezes. corrente que passa por ele, eu vou chamar de I, tá? Eu vou até dar o nome dela ali depois, vezes a resistência desse cara. Ou seja, a corrente eu não sei, mas a resistência eu sei, 15 ohms. Tá? Essa corrente que está passando por eles eu vou chamar de I. Como a gente está lidando com circuitos 2, eu não vou chamar só de ZR, eu vou chamar de R, eu vou chamar de ZR, que é a impedância do resistor, tá? O conceito mais amplo. VL, que é a tensão do indutor, é igual à corrente que passa por esse indutor vezes a impedância desse indutor. Tá? A corrente que passa por ele é a mesma que passa pelo resistor, que é a corrente I. Tá? E a impedância desse indutor deixa eu só aceitar mais uma pessoa aqui, Paulo. Tá. A impedância que passa por esse indutor, que desse indutor é J vezes 16 ohms. E é isso. Tá? Então, o que a gente faz agora? Agora a gente pega essas duas equações que a gente acabou de encontrar aqui. Deixa eu só botar uma caixinha. Bom dia, Paulo. Bom dia, professor. Desculpa aí, demora um pouco aí. Capaz, cara. Capaz. Resolvemos o problema. Uhum. Vamos pegar aqui, vamos. Transparente. Tá. Para, Constantino. Agora eu vou substituir essas duas equações aqui nessa minha equação. Tá? Então eu tenho menos 120 com ângulo de 0 grau. Sunset, para. Olha pra mim. Para. Não precisa. Parou. VR, que é I vezes 15,
mais VL, que é I vezes J16, tá? Tudo isso igual a zero. Olha só o que acontece aqui, ó. Antes, a gente tinha... Eu vou dar um enter aqui para não ficar tão amontoado. Antes, a gente tinha duas variáveis. Agora, quantas variáveis que nós temos aqui? Uma só. Que é a corrente. Com a corrente, agora eu consigo resolver essa equação aqui. Como é que eu vou resolver ela? Eu vou passar o 120 para o outro lado, tá? E eu vou agrupar aqueles dois termos ali, tá? Então, I vezes 15 mais J vezes 16. E agora eu passo para o outro lado, dividindo. Então, a corrente vai ser igual a 120 com ângulo de 0 graus, dividido por 15 mais J vezes 16. O que vai dar isso? Não lembro de cabeça. Façam para mim aí. Não tem problema dividir faseral com Não, pode retangular. dividir polar com retangular, a HP é uma boa. Se eu não me engano, não fiz esse cálculo. 15 mais 16. Ele vai dar 5,47 com ângulo de menos 46 com 84, se eu não me engano. O Matheus deu 7,428 com ângulo de menos 21,801. Tá, deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha ali. Dá uma confirmada aí. Dividido por 15,16. Isso vai dar 5,47 com ângulo de menos 46 para mim. Epa, então vamos para uma terceira opinião. Tem que ter. Pode ser. Eu vou fazer aqui também. 120 com ângulo de não. A minha também deu. 5,47. 5,47 ou menos 46. A tua deu isso, Guilherme? A minha deu isso. A minha também deu isso. Matheus, vê se tua HP não tá com. Não tá no degresso ali. Que às vezes ela deu valor diferente naquela vez, tava dando um valor diferente pra mim. Pois é, por que deu essa diferença? Deixa eu tentar entender. Não sei. Dá uma olhadinha ali, Matheus, o que houve. Tá, 5,47 com ângulo de menos 46,84. Essa é a corrente. Isso aqui é amperes. Ok? Então, para eu encontrar agora a tensão em cada elemento, eu só substituo nessas equações aqui do lado. Eu sei que a tensão no resistor é a corrente que passa por ele vezes 15. Ou seja, 5,47. Deixa eu só aumentar aqui essa caixinha. Ele já passou, eu acho que pra. O valor que ele deu, ele passou, acho que pra. Tensão. Pra temporal ali, Douglas. Porque eu multipliquei por raiz de 2 e deu 7,73. Não faz sentido. Porque esse valor aqui tá na forma polar, quando tu tá trabalhando na forma... Sim, Douglas, mas é que tu pediu pra passar demonstrando a mesma forma fasorial e temporal, e então ele já deu o valor temporal. Não, a forma temporal, Guilherme, ela é sempre um valor de pico multiplicado por seno de ômega t mais o ângulo. Ok. Entende? Já mostro. Aqui, ó. Vamos colocar aqui para cima esse aqui e vamos colocar aqui para cima esse aqui. Então, a tensão no resistor, ela vai ser o valor dessa corrente, que é 5,47 com ângulo de menos 46,84. Vezes 15. Eu vou botar entre parênteses, tá? Porque a gente tem que se acostumar a usar isso aqui. Que se a gente coloca na calculadora errado, sempre dá bot. Vamos ver quanto que vai dar isso. 82,07 com ângulo de menos 46,84 graus. Isso. Vou colocar isso aqui mais para cá.
E o ângulo, e aqui o valor da tensão, portanto, vai ser igual. Essa mesma corrente, então, eu vou copiar isso aqui. Só que multiplicado pela impedância do indutor, que é J vezes 16. Façam para mim aí para ver quanto que vai dar, gente. Dá 87,52 com ângulo de 43,16. 2 com ângulo de 43,16. Beleza. É isso aí. Essa forma que está aqui, gente, cabe ressaltar que isso aqui é a resposta na forma Fasorial. temporal ou fasorial? Fasorial. Fasorial, exatamente. Tá? Para eu passar isso para a forma temporal, devo lembrar a vocês que eu tenho que fazer isso aqui. Primeiro, a forma temporal é uma variável que ela está em função do tempo. Não é uma variável, ela é uma função do tempo. Tá? Eu vou pegar este valor aqui, 82,07, e vou multiplicar por raiz de 2. Vezes raiz de 2. Eu não vou conseguir colocar raiz aqui. Eu vou fazer aqui na calculadora e já vou colocar direto, gente. Vai dar 106 vezes seno. Agora, ômega t mais φ, tá? Que é o ângulo. A fase inicial. Quanto que é o ômega aqui? 2π vezes a frequência. Ou seja, ômega é igual a 2 vezes 3,14 vezes 60. Isso aqui vai dar 7 radianos por segundo. Quanto que é o φ aqui na tensão do resistor? Menos 46,84. Yes. 46,84. Volts também. VL dt é igual. Tenho que pegar agora esse valor que está em RMS e passar ele para valor de pico. Quanto que vai dar isso? Vai dar 123,77. Quanto que é o valor de ângulo dele? 43,16. Aí. Esqueci de botar graus aqui. Esqueci de colocar graus aqui. Professor, Oi. o senhor viu que tem bastante biografia que trabalha tudo com esses números, tudo em valor de pico. Só transforma em RMS para quando realmente vai dar a resposta lá, que precisa em RMS, né? Mas, na verdade, trabalha sempre com valor de pico no total. Sim. O livro do Charles Sádico, ele trabalha com valor de pico quando passa por fasorial, porque pode, entende? Não há problema em tu trabalhar com ele. A questão, quando a gente passa do domínio fasorial para o domínio temporal, é sempre tu prestar atenção que o mesmo caminho que tu vai é o mesmo caminho que tu volta. Entende? Ou seja, se tu converteu para valor RMS indo para fasorial, tu tem que reconverter quando tu volta para temporal. Se dá mais trabalho, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então. Assim, dessa forma, claro, ela dá certo das duas formas. Eu fiz de duas formas dá certo, né? Mas e se eu pegar e trabalhar sempre com tensão de pico? Entendeu? Eu trabalho sempre, considero tensão. Bom, vai dar diferente daí, porque na verdade o 120 daí já vai ser para mim tensão de pico. Né?
E, na verdade, 120 com ângulo de zero já é a tensão de RMS que o senhor botou ali, né? Isso. Aí, tá. Na verdade, porque se eu considerasse sempre tensão de pico, né, e fizesse todo o cálculo, daí só quando o senhor pedisse, não, quero a tensão RMS, aí só tira a raiz de 2 e demonstra. Isso. É que assim, ó, por que a bibliografia, a nossa básica, na verdade, é o Boylested. E o Boylested, o Robert Boylested, ele prefere trabalhar dessa forma com a fasorial, ele prefere que seja trabalhado com valor RMS, porque geralmente quando a gente obtém algum valor de tensão alternada, seja pelo multímetro ou seja pela rede, esse valor é em RMS, é um eficaz. Sim, eu vi isso aí também. Eu li outras videoaulas pá, às vezes é bem confuso, na verdade, às vezes, quando faz muito cálculo, dependendo da pergunta, faz muito cálculo, aí você tem que passar para tirar a raiz, botar a raiz, volta para a raiz, começa a fazer aquele vai e vem, sabe? E isso aí, para dar pepino, Sim. Ok, errando já dá um... É muito bom esse teu questionamento, Paulo, para o pessoal entender o que é, na verdade, o fasorial, entende? Quando a gente passa, gente, do domínio temporal, que é esse aqui, tá? Para o domínio fasorial, você, na verdade, tem que obter algum valor que identifique essa tua função senoidal, que dê uma ordem de grandeza para ela, tá? Esse valor pode ser o valor de pico, ou esse valor pode ser o valor RMS. Tá? Por que aqui na disciplina de circuitos 2 eu pedi e eu estabeleci para vocês que seja o valor RMS? Porque quando a gente trabalhar lá com potência, a maioria dos cálculos de potência vai ser tudo com valor RMS. Quando tu faz o dimensionamento de condutores em circuitos, valores RMS. Dimensionamento de transformadores, valor RMS. Tá? A única vez que tu vai utilizar valores de pico em um projeto é lá na eletrônica, quando tu tem que projetar dispositivos semicondutores. Mas aí a gente tem toda uma abordagem, toda uma explicação para isso, entende? Mas na maioria das vezes, 90% das vezes, é valor eficaz que a gente utiliza na prática. Ficou claro esse exercício aqui, gente? Ficou. Eu acho que a resposta tá diferente do que eu dei, né? Tá. Tá bem diferente. Nossa, tá terrível. Não sei o que eu pensei. Deixa eu pensar aqui. Professor, Oi. o Matheus Vicentini fez uma pergunta para o senhor ali, senhor. Oi? Matheus? Matheus Vicentini fez uma pergunta para o senhor ali. Se eu somar as tensões indutor e não tem que ser igual da fonte, pela lei das malhas, fica menos VF mais VR. Sim, se tu somar, tem que ser igual a tensão da fonte. Não fica igual? Deixa eu ver. Vou fazer a soma delas. Mas a gente fez algo muito errado. 46,84 mais... É que passa de 120, eu acho. Não, fica igual da fonte. A soma das duas. Assim, ó, Matheus, pela tua equação que tu colocou aqui, menos VF mais VR mais VL, se tu somar a... Minha HP tá com vírus. Se tu somar essas três aqui, ela vai dar 0, como tu próprio estabeleceu aqui. Agora, se tu passar o VF para o outro lado, significa o quê? Que a tensão do resistor mais a tensão do indutor tem que dar igual à tensão da fonte, tá? Não, tua HP não deve estar com vírus. Tu quer abrir a tua câmera ali para que eu consiga ver a tua HP? Pode ser alguma configuração dela, cara. Eu não vi o sinal de negativo no ângulo do... Ah, tá. Sim. Beleza. Tu entendeu, Guilherme, o ponto ali do Matheus? Entendi. Porque assim, ó, uma forma de vocês comprovarem que esse resultado está correto é o seguinte, ó.
A tensão que essa fonte aqui aplica sobre esses dois elementos tem que ser 120 com ângulo de zero, obviamente. Ou seja, se tu somar a tensão do resistor mais a tensão do indutor, tem que dar a tensão dessa fonte. Geralmente Ai, como é que é o nome do... Eu esqueci, mas tem um método antes de tu fazer todas... Tu faz a malha, aí tu acha a solução delas e depois tu faz o somatório pra ver se vai dar certo. Se Sim, vai... sim. O Tibola mostrou isso daí, eu só tenho que relembrar. Eu, Mas daí professor, é o jeito de saber que tá certa mesmo a equação. como é que você fez essa soma aí, professor, de 82 mais 87? Como é que eu posso mostrar aqui na HP para vocês. Eu vou apresentar. Eu vou apresentar aqui a minha uma janela aqui, tá? E a tela inteira. Isso. Muito perigoso compartilhar a tela. Vou fechar umas abas aqui. Beleza. Todos estão vendo? Senhores? Sim. Tá. Vou abrir aqui a minha HP. Beleza. Primeira coisa que eu faço aqui nessa HP, gente, é mudar aqui, ó. Ela tá em radianos e tá em coordenadas retangulares, tá? Eu posso deixar em coordenada retangular, não tem problema, mas é que eu não gosto, tá? Yes, vamos lá. Alguém vai ter que meditar. Qual é a tensão do resistor? 5,47. Não, peraí. Não, é 82,7 com 46,84. 46, professor. É um ângulo negativo da tensão no resistor, não é? 46. Isso, menos 46,84. Beleza, vamos lá. Agora eu tenho que somar com a tensão do indutor e isso tem que dar a tensão da fonte. Tensão do indutor é quanto? 87,51 Com com ângulo 43,16. 43,16. Isso aí. Voilá, senhores. 120,40 com ângulo de menos 0,22, ou seja, praticamente 120 com ângulo de zero, tá? Existe uma pequena diferença aqui, mas é porque o nosso ângulo deu uns valores muito quebradinhos que a gente não passou, a gente truncou na segunda casa, tá? Ah, tá, agora eu entendi. Na verdade, só a soma do módulo não dá certo porque existe um ângulo. De forma nenhuma. Isso é um erro bem comum, inclusive, Paulo, porque a gente está acostumado com circuito Zoom, né? Só quando o ângulo dá zero para tudo, aí sim pode somar. Isso. Só quando o ângulo dá zero que tu pode fazer a soma direto, mas fora isso, nem pensar. Tá. Verdade. Você caiu no trabalho do professor Olimpo também. Beleza, então, gente. Vamos... Acho que esse exercício aqui, inclusive, eu tenho que corrigir essa lista, eu já vou corrigir, se vocês me permitem aqui, tá? Deixa eu entrar aqui na lista, senão depois Então tem os dois modos, tem o modo basicão lá, que a gente pega e faz a análise, faz a soma em série, consegue achar a corrente, depois só multiplica a corrente por cada elemento, né? Isso. Me ditem ali quanto que deu a tensão no resistor, o valor de pico dela. 82, opa, O de 116,03. 0,3 e o ângulo? Menos 46,84. 46,84. No caso da tensão no indutor, quanto deu o valor de pico? 123,77. 27, o valor do ângulo? 43,16. 3,16. Tá.
Vou compilar aqui o meu LaTeX e... Deixa eu ver. Fechou. Tá certinho agora. Tá. Corrigido. Ô, professor, deixa eu me incomodar ali. Dá para o senhor fazer devagar a operação no HP ali? Eu Claro. quero aprender a fazer na minha aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu vou começar, eu vou falar bem do zero, tá? Ah, beleza. Deixa eu dar um clear aqui na minha HP. Eu já configurei ela para retornar, não para colar já. Perfeito. Mas assim, ó, eu vou dar a real, tá? Isso aqui, ó, Paulo, não quer dizer que tu só vai botar em coordenada polar. Não, 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 não. Tu pode botar em coordenada retangular que a HP aceita numa boa, tá? Tá, beleza. Deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, sempre que a gente for trabalhar com um número complexo, a gente abre parênteses para botar o número. O primeiro número que a gente vai botar ali é a tensão no resistor. Quanto que é a tensão no resistor mesmo? 82,07. Para te colocar o ângulo, Paulo, tu vai ter que fazer esse atalho. Ele não é intuitivo. A HP não diz como fazer, mas eu te passo. É alfa, shift direito e 6. Tá, fechou. Agora é o ângulo. Quanto que é o ângulo? É 46,84. 46,84. Beleza. Daí assim, ó, tu tá vendo que o cursor ele tá piscando aqui do lado? Sim. Significa que qualquer número que eu coloque, ele vai colocar aqui do lado. E eu não quero, porque eu já terminei de colocar esse número complexo. Então eu aperto aqui na flechinha para ele sair desse parênteses. Ah, foi isso que eu errei, tá. Tá? Daí eu ponho um mais, porque eu quero fazer uma soma, e abro o parênteses de novo. Shift esquerdo. Beleza. Cara, tá? Eu não sei se tu se ligou, mas eu vou falar do mesmo jeito, tá? As teclas HP, elas têm no mínimo 3 funções. Essa função aqui, ela é definida pelo shift esquerdo, essa aqui é a função principal, e essa aqui a função é definida pelo shift direito, tá? Vamos lá. Qual é o valor de tensão do indutor? 87,52. 52. Vamos colocar ângulo. Alfa, shift direito, 6. Quanto que é o ângulo? O ângulo é 43,16. 43,16. E aí a gente aperta um Enter. Ah, lá no... Vai dar errado. Porque era menos 46 lá. O que deu de errado aqui? Era menos 46 lá. Ah, é verdade. Ah, mas isso é uma boa. Eu vou ensinar vocês a editar agora, tá? Deu erro, não deu certo, tá? O que a gente faz? Eu vou apagar essa resposta utilizando o backspace aqui, ó. E agora eu quero editar esse valor aqui em cima. O que eu faço para editar? Clico em Edit. Tá? Tu vê que ele tá me selecionando todo esse valor aqui, né? Eu diminuo essa seleção. E aí eu tento caminhar. Deixa eu só ver se isso aqui tá certo. Ah, não, isso aqui ficou uma bosta. Não. O HP não trabalha muito bem dessa maneira. Eu vou editar, eu vou colocar de novo aqui. Não ficou legal. Vamos de novo. Quanto que é mesmo o valor do resistor? É 82,07 menos 46,84. Um pouquinho. Douglas, só uma dúvida. Tu tá sempre botando o valor dentro de um parênteses, que é a forma correta. E aí tu multiplica pelo outro valor dentro do parênteses. O certo não seria esse valor dentro do parênteses e depois a multiplicação, ou a soma, ou a divisão, tudo dentro de outro parênteses?
Pode ser se tu tiver mais de uma operação. Pode ser. Eu sei que naquela vez tava dando confusão isso daí. É que em circuito zoom a gente usava, daí eu peguei tique disso. Vamos fazer, ó. Eu vou mostrar, ó. Abre parênteses para fazer uma operação, tá? Abre parênteses para botar o primeiro operador, abre parênteses para botar o segundo operador. Vai ficar com essa cara aqui, entendeu? Uhum. Parênteses é ótimo, gente. Usem sempre parênteses, tá? De novo, qual é a tensão do resistor? É 82,07 com 40, menos 46,84. Só um pouquinho. Menos 46,84. Agora eu vou para o outro parênteses, ó. Eu vou caminhar aqui com o cursor. Tá, vamos passar. Agora 87,52. 43,16. Tá. Beleza, agora fechou. Não ficou tão preciso, né? 119,98. Ah, não, ficou sim. 119,98 com ângulo. Vocês podem olhar aqui, meu Deus, deu um ângulo de 6 graus, que desastre. Mas olha o operador que está aqui do lado. Na menos 4. E na menos 4. Então aqui é 0,006, ou seja, praticamente zero, né, gente? Como é que pode dar errado uma diferença de uma para outra? A minha deu 119 com 63. Sabe por quê, Paulo? A HP, ela não é precisa. Ela utiliza um método de cálculo para fazer isso. E como a gente não colocou o número precisamente, ela perde precisão. Então pode ser que a tua HP esteja configurado para uma precisão e a minha HP esteja configurado para outra. Mas a diferença é pequena. Tá. É comum da diferença, tá? É comum. Deixa eu só ressaltar uma coisa, Douglas. Essa parte de botar tudo entre um parênteses único é que geralmente ali na questão de nós, que o Tibola deu na aula passada, no semestre passado, tu tem que fazer a soma e aí tu tem que fazer uma divisão com aquela soma. Tipo, pega a soma e aí tu tem que botar tudo dentro de um parênteses, tipo, tem que botar a soma, aí botar a divisão e mais o valor lá que tu vai dividir. Inclusive, a gente tem um exemplo de nó ali que tem que fazer isso. O que então, eu fiz, tem que fazer. É muito importante pegar esse tique de botar entre parênteses ali. Pessoal, eu fiquei de fazer... Faltou um negativo. Ah, tá. Obrigado, Matheus. Eu não tinha visto o chat. Gente, faltou de eu fazer uma super malha para vocês, né? Eu não tinha feito o exemplo da super malha, né? Na aula. Que é esse aqui, ó. Vocês saberiam resolver esse circuito aqui? Tem que diminuir as fontes de tensão. Não escutei direito, Paulo. Tem que diminuir as fontes de tensão, uma tensão da outra. Cortou, cara. Mas esse aí não tem aqui não tem no exercício, né? Paulo, teu áudio tá cortando, cara. É que a minha filha tá no outro computador, ela tem aula também. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas tô ouvindo muito cortado. Aquele exercício tu não deu, né? Esse que tu botou agora, hein? Não, eu não fiz ele. Eu não fiz no vídeo. Eu vou fazer aqui com vocês. Eu acho que é a tua, viu, Douglas? A minha tá ruim, gente? Eu acho que tá sim. Puxa vida. Tem algum método específico que tu prefere que use, tipo malhas ou nós? Não tem. Absolutamente não. Uso o método... Ah, minha internet tá terrível, gente. E preferência? Não, o que tu quiser. Eu sei que eu acho que o do nó é mais trabalhoso, porém é mais trabalhoso do nó, né? Douglas, tá? Eu não gosto de trabalhar com nó. Naquela vez eu gostei de trabalhar com nó, porém é muito mais trabalhoso.
Eu não gosto. Mas, cada um com as suas preferências, né? Ai, ai. Deu. Vocês estão me escutando bem? Sim. Eu vou fazer os mesmos passos que eu tinha feito para o outro exercício, tá? O primeiro passo, quando a gente está trabalhando com malhas, é sempre o quê? É sempre a gente fazer a determinação das correntes de malha. Então, eu tenho uma corrente de malha aqui, eu tenho uma outra corrente de malha aqui, e eu tenho uma outra corrente de malha aqui. Tá? E eu vou dar nomes para elas. Eu vou chamar de I1. Vou chamar de 2. Vou chamar de 3. Certo. Eu vou definir a polaridade das impedâncias, tá? Lembro-vos que eu tenho que definir isso para cada malha, tá? Então, defino para esse resistor, defino para esse indutor aqui, e perfeito. Agora eu tenho que definir para a malha 2, ok? Defino para esse indutor. Essa fonte de tensão já está definido, tá? E essa fonte de corrente aqui, ela vai ter tensão, gente? Sobre ela? Não, só corrente, não é? Não, ela tem. Isso é algo muito importante da gente ressaltar, tá? Uma fonte de corrente, ela vai ter uma tensão sobre ela. Qual a tensão da fonte de corrente? A tensão que o circuito requisitar. Eu acho interessante a gente dar uma trabalhada nisso, pessoal. E eu vou trabalhar isso com vocês. Eu quero que fique em vídeo para vocês entenderem melhor, porque eu noto que isso é uma questão recorrente entre os alunos, e eu acho que falta um pouco de domínio nisso, tá? Eu vou pegar uma simulação aqui no PSIM. Eu vou abrir uma simulação no PSIM e eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, tá? Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Eu vou fazer toda uma volta, tá, gente? Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de ser direto, mas eu vou fazer toda uma volta porque é importante, ok? Eu vou botar primeiro uma fonte de tensão, tá? Eu vou botar uma fonte de tensão contínua só por questões de simplicidade, tá, gente? Eu tenho aqui uma resistência de 10 ohms, 100 ohms, e eu tenho uma fonte de tensão aqui de 50 volts, tá? É muito óbvio, é muito claro qual é a tensão que eu vou ter em cima desse resistor, não é mesmo? Quanto que vai ser? É a corrente vezes o resistor, não é? Isso. Mas no caso aqui, como eu estou com essa fonte de tensão conectada em paralelo com esse resistor, a tensão desse resistor vai ser a mesma. A mesma, porque o que a fonte de tensão faz? Ela fixa a tensão, tá?
Agora eu vou perguntar para vocês uma outra pergunta. Qual é a corrente que essa fonte de tensão está fornecendo? É a tensão dividida pelo resistor. Exatamente. Eu vou botar isso aqui como I, tá? Então vamos lá. Botei aqui para simular só para mostrar para vocês. A tensão, não surpreendentemente, é 50 volts. A corrente, nesse caso, ela é, eu vou até botar um measure aqui, ela é 0,5. Deixa eu ver se eu não tenho um multímetro aqui para me dar esses valores, que aí fica mais fácil. Aqui. Eu vou botar um voltímetro aqui. Qual é a diferença de um para o outro? Eu preciso abrir o scope, e esse aqui eu acho que eu consigo ver na própria simulação. Acho. Nunca usei ele. O PC não tem LED, né, professor? Tem sim. Eu não achei o LED nele. Depois o negócio onde é que tá? Ou não, gente. Ou eu achei errado. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. Mostra sim. Mas ele não acende. Ah, cara, não é isso que eu queria. Eu queria que eu tivesse uma probe. Não vai ter o que eu quero. Tá aqui, ó, Paulo. Elementos. Light emitting diode. Tá. Tá? Quando a gente simula isso aqui, gente, ó, e a gente vai ler o resultado, nós vamos ter uma tensão de 50 volts, o que não é nada surpreendente, e uma corrente passando de 0,5 amperes, que nem está mostrando aqui, tá? Nada de surpreendente. Por que eu estou chamando a atenção para vocês disso? Porque, gente, uma fonte de tensão, ela dita, ela estabelece, tá? Que a tensão vai ser esta aqui, ok? Mas a corrente que essa fonte de tensão fornece depende do teu circuito, depende da tua carga. Se eu mudar essa minha resistência aqui para, sei lá, 25 ohms e eu for simular de novo, a minha corrente já mudou. Mudou para 2 amperes. Mas a minha tensão permanece a mesma. Tá? Ou seja, a fonte de tensão, ela vai fazer de tudo e mais um pouco para manter a tensão entre os terminais. Nem que para isso ela precise jogar uma corrente infinita. Ela joga a corrente que for necessária para manter a tensão entre os seus terminais. Vou até anotar aqui. Não vou botar joga. Injeta. Beleza. Agora vamos pegar uma fonte de corrente ao invés de uma fonte de tensão.
a fonte de corrente, meus caros, ela faz algo muito semelhante ao que faz a fonte de tensão. Só que ao contrário, tá? Vou simular de novo. Esse aqui eu vou botar I, fonte de tensão. E aqui eu vou botar V, fonte de tensão. Aqui eu vou colocar I, fonte de corrente. Aqui eu vou colocar V, fonte de corrente. V, fonte de corrente e fonte de corrente. Tá, isso aí. E aqui embaixo eu vou colocar V, fonte de tensão e fonte de tensão. O que acontece, gente, com a fonte de corrente aqui, ó, se vocês forem ver? A corrente vai ser sempre 50 amperes. Porque esta fonte de corrente aqui, ó, ela estabelece, ela dita, ela manda que a corrente que passa por aqui vai ser 50 amperes. E essa fonte de corrente vai fazer de tudo para manter essa corrente em 50 amperes. Nem que para isso ela precise jogar tensões infinitas. Tá? Então, de forma análoga aqui, ó, eu vou colocar a fonte de corrente injeta a tensão que for necessária para manter a corrente entre os seus terminais. Entenderam a analogia? Analogia não, a similaridade entre elas? Eu sim. Tá. Guilherme? Sim. Tá. Então eu vou fazer um exercício. Agora, calma só um pouquinho, eu só vou pro banheiro rapidinho, eu quero fazer um exercício com vocês. Deem uma olhadinha aí, pensem. Vou fazer um exercício mental com vocês. Agora vamos pensar o que acontece nos piores casos, tá? E se, gente, eu jogar essa resistência aqui para zero? O que vai acontecer nesse circuito? Como é que é, Douglas? Pode repetir a pergunta? Se eu jogar essa resistência aqui para zero, o que acontece com esse circuito? Circuito aberto? Circuito fechado. Resistência zero é um curto. Circuito fechado. É. Resistência zero é um curto. Tá? O que o Matheus escreveu alguma coisa aqui? A corrente é infinita. Exatamente. Como assim a corrente é infinita? Se você se lembrar da equação, V é igual a R vezes I. Ou I, que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Tá?
Devia ter posto ao contrário. Lembre que a fonte de tensão, ela me provê uma tensão... Isso. A fonte de tensão, ela me provê uma tensão fixa, tá? Só que se a resistência aqui for zero, ou seja, se for um curto, ela vai me jogar uma corrente infinita. Se ela me joga uma corrente infinita, a gente tem uma condição conhecida como curto-circuito. É isso, meus caros, que acontecem quando vossas senhorias pegam um fio e colocam na tomada diretamente. Vocês estão jogando uma resistência quase zero na tomada. Como o nosso sistema elétrico de distribuição ele é majoritariamente uma fonte de tensão, vocês estão colocando uma fonte de tensão em curto. O que a fonte de tensão vai fazer? Ela tenta compensar para manter a tensão entre seus terminais. Para manter a tensão entre seus terminais, ela joga a corrente para cima. E quando não tem nada conectado na tomada, qual é a resistência? Não tem aí que é um circuito aberto daí? Aí que é um circuito aberto. Mas, Guilherme, tu pode especificar a resistência de um circuito aberto. A resistência de um circuito aberto é muito, muito, muito grande. Logo, é uma resistência infinita. Tá? O que acontece aqui nessa equação se tu dividir qualquer tensão que for por uma resistência infinita? Tua corrente vai ser quanto? Infinito. Qualquer número, Guilherme, dividido por infinito. É zero? É para zero. É zero. É zero. Tende a zero. Tende a zero, claro. Essa é a resposta matemática mais correta. Mas é isso que acontece quando vocês desconectam qualquer aparelho da tomada. A resistência ali fica infinita e a corrente acaba sendo zero. Entenderam esses conceitos, gente? Era isso uma das dúvidas que eu tinha até te perguntado, Douglas, que eu me bati na semana passada, eu acho. Que nem você lembra quando eu montei minha fonte de bancada e tu perguntou pra eu botar no modo amperímetro ali e medir a corrente que passa? Como é que é o modo mais seguro para mim saber a corrente de um circuito? Põe um amperímetro em série, põe uma carga. Tu tem que ter uma carga ali. Tem que ter uma carga ali, mas e se aí como é que eu, tipo, como é que eu faço para saber se ela é segura, se o meu amperímetro vai aguentar? Tu tem que fazer um dimensionamento antes, tu tem que verificar Fazer... quanto que a tua carga vai puxar de corrente. Entendi. Faz um cálculo antes ali para ver. Então, automaticamente, se eu colocasse o amperímetro na tomada, pum. Claro, porque o amperímetro ele tem resistência zero. E se fosse colocar o amperímetro na minha fonte, também boom. Porque seria uma corrente infinita e aí então... Nossa, agora tudo fez sentido, Douglas. Exatamente, porque olha só, Guilherme, o que acontece, ó? O teu amperímetro está no caminho da corrente, né? Que nem aqui, ó, por exemplo, né? Sim. Imagina se esse amperímetro, Guilherme, tivesse uma resistência. O que aconteceria com ele? Esse amperímetro ia pegar fogo, porque tu ia passar uma corrente por uma resistência, tu ia ter uma dissipação de potência. É por isso que o amperímetro, ele é um equipamento em que a resistência dele tem que ser quase zero para poder medir a corrente. Entendi. Tá? Não estou falando de alicate amperímetro. Isso aí é outro efeito, outra questão. Estou falando de amperímetro que fica no meio do caminho, tá? Usaremos então um multímetro, então, melhor dizendo, né? Que daí é uma coisa que tu usa para medir direto, né? Tensão e corrente.
circuitos básicos que a gente usa em aula. Sim, exatamente. Tá? Eu fiz toda essa volta, gente, ocupei todo esse tempo de aula para poder fazer uma analogia para vocês. Agora vamos pensar na tão esquecida fonte decorrente. A fonte decorrente, gente, ela dita, ela estabelece que a corrente entre seus terminais vai ser a corrente aqui de dentro, tá? 50 amperes no caso. Daí eu pergunto para vocês, senhores, como é que ela faz? O que essa corrente faz? Qual é a única coisa que ela pode fazer para manter a corrente entre seus terminais em 50 amperes? Aumentar a tensão. Aumentar a tensão. É a única coisa que ela pode fazer. Tá? E aí, claro, ela se aproveita da lei de Ohm. Ela vai aumentar a tensão proporcionalmente à resistência ou à impedância. Tá? Esta corrente é fixa, mas a tensão de uma fonte decorrente depende do circuito. Vou dar um exemplo análogo. O que acontece com a tensão dessa fonte decorrente se a minha resistência aqui for zero? Tende ao infinito, não tem? Vamos ver? Eu vou colocar aqui nessa equação aqui de baixo, tá? Ah, cara, ele não me permite fazer isso. Não, 0 vezes I é 0. Exatamente, eu ia dizer. Exatamente. Porque não tem... A gente não costuma pensar na fonte decorrente, gente. A gente só costuma pensar em fonte de tensão, tá? Por isso que a gente não é automático para nós essa associação. Para mim é automático porque eu trabalho com isso, né? Mas para vocês não é. Olha só o que acontece. No caso da fonte decorrente, se eu colocar uma resistência zero, a minha tensão vai ser zero. A fonte decorrente é sempre o inverso da fonte de tensão, tá? Agora eu vou fazer vocês pensarem de uma forma análoga. O que acontece se eu tenho uma resistência infinita? Quanto que vai ser minha tensão? Tende ao infinito positivo, né? Aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, mas isso não existe. Da onde que se tu abrir o circuito, porque quando tua resistência é infinita, quer dizer que tu tá abrindo o circuito, tá? Da onde que tu vai ter uma tensão infinita? Sim, senhores, isso existe, isso acontece na prática e muitos de vocês já vivenciaram isso, mas nunca se ligaram. Vou dar um exemplo. Quem dos senhores nunca tentou mexer no chuveiro enquanto ele estava ligado? Isso aí é uma boa, né? É ótimo. Façam isso para vocês verem a merda que vai dar. Vocês devem estar se perguntando, mas professor, o chuveiro é ligado na rede elétrica, é fonte de tensão. É até, mas eu vou lembrar que a resistência do chuveiro é isso aqui, ó. Ela é uma bobina, tá? Uma bobina é um indutor. E o indutor, gente, ele se comporta como fonte de corrente, tá? Então, quando vocês mudam o interruptor ali do chuveiro enquanto ele está ligado, vocês, por um breve momento, estão abrindo o circuito de uma fonte de corrente. Por isso que quando vocês mudam o interruptor do chuveiro, vocês veem um clarão dentro dele. Porque ali dentro está ocorrendo 20 mil, 30 mil, 40 mil volts, o suficiente para formar um arco elétrico. Por isso também que quando se abre um motor elétrico, é muito perigoso fazer isso com uma chave faca, porque o motor elétrico ele também é indutivo, ou seja, ele se comporta um pouquinho como fonte de corrente. Então, quando tu abre, ele tem aquele arco elétrico. Deu para entender um pouquinho aqui, gente? Sim, sim.
Nesses dias eu vi um vídeo onde o cara tinha um transformador desses de rede, que daí recebe lá 13 quilowatts ou não sei quantos de potência lá no. Tá. E aí ele transforma aquela tensão em 220 pra vir pra casa da gente. Ele pegou um transformador onde ele botou 220, transformou, ele fez o inverso, daí ele transformou para 13 mil kilovolts, acho que era kilovolts ou kilowatts, eu não sei certo. Kilovolt. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e ele não sei, não sei o que ele tinha um cabo, com madeira e um fio pendurado, e aí ele jogou contra onde é que tinha os 13 kilovolts ali, sei lá o que era. E daí deu o arco, não sei o que é isso. Pode explicar isso daí? Sim, é que assim, ó, o transformador, eu não sei se tu sabe como é que é o transformador dentro dele, Guilherme? Não sei. É uma bobina. É um indutor, então. É um indutor. Só que o que é o transformador? É um indutor de um lado e um indutor de outro. E existe uma relação de espiras diferente entre eles. Essa relação de espira dá uma tensão diferente. Até aí, tudo bem. Só que o transformador, ele não deixa de ser um indutor. E o indutor, quando ele está carregado, e é importante dizer isso, quando ele está carregado, ele se comporta como fonte de corrente. Tá? Então, o que acontece? Quando tu mantém o contato nos 13,8 kV, tudo bem, tudo tranquilo. Quando tu abre o contato, tu tá jogando uma resistência infinita. O que a fonte de corrente vai fazer? Vai jogar uma tensão infinita. Então, para formar aquele arco ali, ele tem que jogar 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil volts para manter aquele arco. E é o que ele vai fazer. Se ele mantivesse ali, então ele teria continuado o arco, porém... Sim, mas porém, como é um indutor, tá? Como é um indutor, na hora que ele perder a carga dele, some o arco. Entendi. Por isso que o arco não dura tanto tempo, entendeu? Entendi. Ele tem que ter uma resistência fixa, então, para manter aquela tensão, então, que ele precisa necessariamente. Isso aí. Por isso que o sistema elétrico de potência, gente, não é em fonte de corrente, ele é em fonte de tensão. Porque operar em fonte de corrente é perigosíssimo. Tu tem que ter uma resistência entre os terminais de fonte de corrente. Porque se tu não tem, ele vai jogar uma tensão lá para PQP. Isso. Me dá um abraço, tu. Hã? Ah, não, desculpa. Tá, gente. Fiz toda essa volta, toda essa explicação para eu poder chegar nesse exercício aqui, tá? Nem sei se vai dar tempo agora, mas vamos tentar. Não, eu vou apresentar de novo a janela. Uma guia aqui. Para eu poder chegar nesse exercício aqui, tá? O que eu quero dizer com isso, gente? Ficou muito claro, né? A fonte de tensão, ela mantém a tensão entre seus terminais e ela fornece a corrente que o circuito precisa. A fonte de corrente mantém a corrente entre seus terminais e ela fornece a tensão que o circuito precisa. Tá? Vou mostrar por que isso é problemático. Vou começar a escrever as equações de malha, ok? Eu esqueci de terminar aqui. Indutores, então, são mais usados para transformar, tipo, a corrente ou a tensão ali em energia, né? Energia... Agora não esqueci. Energia. Quente, frio. Assim, na verdade, o indutor, Guilherme, ele gera um campo magnético. Tá? Essa é a grande função dele.
com um campo magnético, tu consegue atrair coisas. Sabe o eletroímã, por exemplo? Sim. Pois é, ele é um campo magnético. Então, por que ele é tão útil, esse indutor, para nós? No motor, por exemplo. Como é que o motor consegue fazer esse sentido de rotação? Porque você tem eletroímãs que trabalham e fazem um campo magnético de forma que o rotor gire. Ou seja, o rotor está sempre sendo atraído por esses eletroímãs. É por isso que ele consegue fazer essa rotação. Essa é a ideia. Perfeito. Tá? Então, a indutância é uma consequência da operação dessas máquinas. Agora, meus senhores, eu vou fazer aqui a malha 2, tá? Eu quero que vocês prestem atenção o que vai acontecer aqui, por que a fonte de corrente é problemática quando estamos usando a lei de Kirchhoff das tensões. Eu tenho a tensão nesse meu indutor aqui, né? A tensão dessa minha fonte é menos 20, com um ângulo de 0 graus. E agora eu tenho a tensão da fonte de corrente. Ela é uma tensão que tem aqui. Eu até posso atribuir uma polaridade para ela aqui, né? Mas ela é uma tensão que tem aqui. Tá? Aí eu pergunto para vocês, gente. A tensão do indutor, vocês conseguem obter uma... Oi. Se o senhor colocou mais em cima, no caso não é menos, então ali... Ah, não. Tá errado. A tensão do indutor, eu consigo trocar por corrente, eu consigo obter uma relação ali para obter um valor comum, tá? Eu consigo saber qual é a tensão desse indutor. Mas a tensão da fonte de corrente, eu não faço a menor ideia, pessoal. Eu não tenho como saber. Tá? Por isso que esse é um ente problemático para nós. Não sei se vocês captaram a minha ideia. Gente, acho que deu sim. A saída é fazer uma super malha daí. Aí a saída é fazer uma super malha, certo? Eu não tô com tempo de provar para vocês da onde que vem a super malha. Aliás, eu tô até. Eu vou provar, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Eu vou fazer aqui a malha 3, tá? Eu vou atribuir que o mesmo sentido de tensão aqui do outro lado, ok? Eu posso fazer isso, tá? Não tem nenhum problema em eu fazer isso. Então, eu vou ter aqui menos VFC, porque eu entrei no negativo aqui, né, dessa minha convenção que eu mesmo assumi, mais a tensão da resistência de 10K ali. Tudo isso igual a 0. Até aqui todo mundo conseguiu me acompanhar? Sim. O que acontece aqui, ó? Se vocês perceberem, gente, eu tô com a mesma variável aqui nessa malha e eu tô com a mesma variável aqui nessa malha, tá? O que o método da supermalha, que é um método que foi criado, nos propõe? Ele nos propõe, meus caros, fazer simplesmente isso aqui, ó. Por isso que eu não gosto de chamar de método da supermalha, porque nada mais ele vai fazer do que isso aqui, ó. VR10 é igual a VFC. O que significa isso? Significa que agora, essa minha malha 2, eu posso substituir esse cara simplesmente por isso aqui. Aqui é R, perdão. E deu, eu não preciso mais dessa equação aqui embaixo, porque eu já substituí aqui em cima.
Daí esse cara aqui fica inútil para nós. Eu não preciso mais dele, porque eu já fiz a substituição ali em cima. Daí a minha malha 2, ela vai incluir agora a tensão do indutor, a tensão dessa fonte e a tensão dessa resistência aqui também. E aí a gente costuma chamar essa malha 2 de supermalha. Deixa eu botar aqui. É isso, gente, supermalha. Vocês entenderam o que eu fiz? Sim, sim. Matheus? Sim. Tá. Guilherme, não sei se tu entendeu ali o que eu fiz. Sim, entendi, sim. Ah, gente, é isso que é supermalha. Pronto. Tu vai fazer uma malha ali, tu vai substituir o valor da tensão em alguma outra malha. E aí depois tu vai equacionar como se fosse uma lei de Kirchhoff normal. Na verdade, é uma lei de Kirchhoff normal. Tá? Eu até vou deletar essa malha 3 aqui, porque eu não preciso mais dela. Tá? E é isso. Não tem mais o que eu vou dizer para vocês. Vai aparecer, contudo, uma questão aqui. Tá? Eu vou apagar isso aqui. Vamos lá. Agora a gente vai equacionar, gente, como a gente geralmente equaciona, tá? Eu tenho duas variáveis aqui, as variáveis são essas, então eu vou substituir pelas suas tensões. No caso aqui, a tensão do resistor de 2.2K vai ser igual a quanto, gente? A corrente que passa por ele, que é a corrente 1 vezes 2,2K. A tensão sobre esse indutor, considerando esse sentido aqui, ela vai ser quanto? E vai ser 5K vezes I1 menos I2. Perfeito. Ah, isso, J. J5K. J5K vezes I1 menos I2. Aqui nas... E agora eu só vou deixar bonitinho aqui essa equação, tá, gente? Pronto. Terminei, deixei bonitinha. Essa aqui é a minha equação da malha 1. Vou botar ela em uma cor diferente aqui. Senhor. Agora eu vou fazer a equação da minha malha 2. Tá? Tensão sobre o indutor aqui na malha 2. Ela é igual a quanto? É 5 vezes I2 menos I1. Perfeito. Agora eu vou perguntar para vocês por que I2 menos I1 aqui? Porque tem duas correntes passando, então é um potencial diferente. Pode ser, mas eu vou dar uma ideia melhor para vocês, ó. Tá vendo aqui o positivo que a gente assumiu para cá? Sim. Se a corrente entra no positivo, a corrente está no sentido que a gente considera como o correto. Se a corrente 2 entra no que a gente considerou negativo, ela vai ficar negativa. Agora, na malha 2, eu assumi o contrário. A corrente I2 está entrando no meu positivo que eu assumi, e a corrente 1 está entrando no negativo que eu assumi. Tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. Vocês entenderam? Uhum. Tá. Eu vou complicar um pouco a vida de vocês. E se eu dissesse não, o positivo da malha 2 vai ficar aqui também.
E aí, senhores? Seria menos de 2 mais de menos de 1. Mas eu vou mostrar como é que ficaria a equação de malha e eu vou provar para vocês que isso não muda nada, tá? Eu vou pegar aqui esse meu equacionamento e só vou dar uma modificadinha aqui só para mostrar para vocês como é que ficaria de forma alternativa, tá? Primeiro, a nossa equação de malha ela muda, tá? Como assim, Douglas? Ela muda. Olha só, a minha corrente E2 entrou aqui no... Negativo. Então aqui vai ficar menos VL. E depois o resto segue o baile normal, tá? Então aqui vai ficar menos VL mais VR10. E agora eu vou fazer a substituição de VL pela... Eu vou botar a equação da lei de Ohm para impedância, tá? Então fica menos J vezes 5K. Como é que fica as correntes aqui entre parênteses? Bom, como I2 está entrando no negativo aqui, vai ficar Menos de... menos 2. Como I1 está entrando no positivo aqui, vai ficar mais I1. Já vamos ver onde é que eu quero chegar. Gente, agora eu simplesmente vou passar esse sinal aqui do negativo para dentro, porque eu posso fazer isso. Tá? Eu vou, porque esse sinal de negativo é como se fosse uma multiplicação por menos 1. Então eu vou passar esse sinal para dentro. Vai ficar J vezes 5K vezes I2 menos I1. Vocês viram que no final a gente acabou com a mesma equação que eu tinha ali? Sim. Por isso que a gente sempre diz, gente, assumam, claro, as tensões ali, mas não pensem que isso vai fazer diferença, porque depois vocês vão acabar descobrindo matematicamente qual é o valor da tensão correto. Tu entendeu ali, Guilherme, o que eu fiz? Sim. Ficou igual, ó, gente. Ficou igual. Então não importa se eu botar o positivo aqui ou o positivo aqui. A única coisa que eu tenho que lembrar é, se a corrente entrou no terminal positivo, ela vai ser positiva. Se a corrente entrou no terminal negativo, ela vai ser negativa para o resistor. E é isso. E agora se fosse um capacitor ali, Douglas? Mas não, outra história não. Mesma coisa. Mesma coisa. Se fosse um capacitor, se fosse um indutor, se fosse um resistor, tudo igual. Ok. Não muda. Por que, Guilherme? Porque quando tu, seja um indutor, seja um resistor ou seja um capacitor, se digamos que ele está completamente descarregado, tá? Completamente. Se tu injeta corrente nesse sentido, a tensão vai ficar positiva. Seja o indutor, seja o capacitor ou seja o resistor. Ok. Eu vou voltar aqui esse valor positivo aqui para baixo, tá? E eu vou seguir com o meu equacionamento aqui. Ah, tá. Eu vou perguntar agora para vocês, gente. A tensão no resistor de 10K, ela é igual a quanto? Tem a corrente vezes a resistência, no caso? Isso. Qual a corrente? Da fonte da corrente ali, que tá em paralelo com ele. Não? Não, e 3, e 3. E3, porque olha só, a corrente 3, ela vem, é a única corrente que está passando por ele. Por que eu não posso considerar a corrente da fonte de corrente? É importante a gente pensar isso, porque aqui eu tenho um nó. Então eu tenho uma divisão de correntes aqui. Exatamente. Tá? Então isso aqui vai ser I3 vezes 10K. Tá? E agora eu vou arrumar aqui essa equação, tá, gente? Vamos lá. Aqui vai ficar I1 vezes 5K. Opa, menos, né? Menos.
Os senhores notaram algum problema com esse nosso sistema aqui de equações? Tem uma incógnita numa equação e falta uma incógnita na malha 1. É, isso aí, Guilherme. Temos 2 equações, mas temos 3 incógnitas. Temos I1, temos I2 e temos I3. Tá? Deixa eu só botar um recadinho aqui para os alunos de eletrônica de potência, que eu vou me atrasar ali. Tá? É muito importante a gente resolver isso para entender de onde que sai, tá? Por isso, meus caros, por isso que a gente vai recorrer a um outro método para obter essa terceira equação, tá? Sempre que vocês pensam em fonte decorrente, o que, que vem na cabeça de vocês para método de resolução de circuitos? Sistemas? Não, sistemas a gente sempre utiliza, mas existem 2 métodos para resolver circuitos: a lei das malhas, de Kirchhoff, e a lei dos nós. Vamos ter que apelar para a lei dos nós, tá? Então, eu vou pegar este nó aqui, que é o nó que está conectado à minha fonte decorrente, e vou fazer uma análise nodal nele, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. E vamos lá. Nó. Alguém sabe me dizer o que a lei de Kirchhoff dos nós diz? O somatório das correntes que está entrando é igual ao que está saindo? Sim. Ou, eu posso dizer de uma forma mais geral, o somatório das correntes é igual a zero. Lei de Kirchhoff das tensões. O somatório das tensões é igual a zero. Lei de Kirchhoff das correntes. O somatório das correntes é igual a zero. Tá? Por que eu botei essas flechinhas aqui, ó, gente? Porque eu gosto de me lembrar qual é o sentido positivo da corrente que eu considero. Bem como vocês atribuíram o sentido da tensão, eu atribuí um sentido da corrente aqui. Mas, professor, quer dizer que todas as correntes estão entrando no nó? Não. Nem todas as correntes estão entrando no nó. Mas eu atribuí como positivo as correntes que entram, tá? Preferência pessoal. Então, como é que eu vou fazer agora o equacionamento desse nó? Simples, meus caros, simples. Esta corrente aqui, você sabe me dizer quem ela é? I2. Perfeito. Ela está no sentido positivo ou no sentido negativo, Guilherme? Positivo. Yes. Esta corrente aqui, quem é? 4 miliamperes com ângulo de zero. Ela está positiva ou negativa? Positiva. 4 miliamperes com ângulo de 0 graus. E esta corrente aqui, meus senhores, quem ela é? I3. E ela está no sentido que eu atribuí ou a corrente 3 está no sentido reverso? Está no sentido reverso. Pronto, gente. Acabamos de montar uma equação de nó aqui. É isso a equação de nó. No que isso vai nos ajudar? Simples, jovens. Simples. Agora eu só vou isolar aqui essa equação. Eu tenho que I2 menos I3 é igual a menos 4 mili com ângulo de zero. No que isso nos ajuda, senhores? Temos 1, 2, 3 equações. Temos 1, 2, 3 variáveis. O que a gente faz agora? Joga na HP. Entenderam? Uhum.
É isso aí, gente, tá? Então, o que se baseia o método? É por isso que eu sempre uso parênteses, gente. Método da supermalha. Não é um método, é uma dedução lógica. Ele consiste, primeiro, que vocês tenham que ver que essa fonte decorrente aqui, ela vai ter uma tensão na malha 3, depois vocês vão ter que botar na malha 2 e chamar de supermalha. E vocês vão ter que utilizar uma equação nodal para encontrar uma terceira equação. Agora a gente vai jogar tudo isso no HP. Tá? Daí eu vou apresentar agora a minha HP para vocês. Eu vou parar essa apresentação, eu vou apresentar a janela. Eu vou pedir um favor para vocês, eu vou pedir para que vocês deem um print nisso aqui, que eu estou apresentando agora, porque depois eu vou pedir cada um desses valores, tá? Ok, tirado. Vamos para HP. Para a gente resolver um sistema linear na HP, eu tenho que vir, se eu não me engano é Numeric Solve, deixa eu dar uma olhada aqui. É, Numeric Solve, tá? Então eu aperto o Shift direito e vou em Numeric Solve. Daí eu quero resolver um sistema linear, Linear System. Então eu vou aqui para baixo e vou resolver esse cara. Vamos lá. Eu expliquei isso no vídeo para vocês ali, tá? Se vocês quiserem entender o que é a matriz A, a matriz B, vocês recorram ao vídeo. Sunset, fala. Vocês recorram ali para o vídeo, tá? Mas, basicamente, a matriz A é a matriz dos coeficientes que estão multiplicando cada uma das variáveis. A matriz B, matriz do que está do lado, os valores que estão do lado direito da equação. E o X são as nossas respostas. Então, vamos lá. Eu vou editar a matriz A. Me passem os coeficientes ali da primeira equação, gente. I1, no Isso. caso, multiplicando 2,2K Tá. 2.2 mais J5K. 5K. Aí, esse é o primeiro. Tá. E 2. Mais I2 vezes J5K. Ou seja, não tem parte real. Não tem parte real, é. Então, 0,5K, né? Uhum. E 3. E 3 não tem. Então, é 0,0. Fechou. Tá? Vou para a próxima equação. I1. Menos J5K, é imaginário. Não tem parte real. E aqui é menos 5 e na 3. Próximo valor, os coeficientes de I2. É imaginário também, é 5K. Então, sem parte real e somente com parte imaginária. E 3? É 10K. Qual é a parte real daí? Imaginário Só parte não tem. real? Tá. Eu vou colocar vírgula zero aqui para ficar didático, tá? Terceira equação, I1. Aí é nó, né? Aí é I2, não tem I1. Então é 0,0. I2 é 0,0 também. Não tem nada multiplicando I2? Não. Tem. Multiplicando I2, não. 1. Sempre, Isso. Claro, sempre que não aparece nada multiplicando do lado, é 1. Mas aí a parte real daí, né? É só parte real. Então vai ser 1,0. Tem 1 na parte real e não tem nada na parte imaginária. Uhum. Tá? E 3? Então seria menos 1. Perfeito. É isso aí. Menos 1,0. Pronto. Colocamos no nosso sistema. Dou um Enter. E agora eu vou para a matriz B.
São os resultados. Que são os resultados. Eita, 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 eita. Edit. Resultado da primeira equação. 5 com ângulo de 0. Resultado da segunda equação. 20 com ângulo de 0. Não é menos 20, né? Não. Resultado da terceira equação. Menos 4 com ângulo de 0. 4 mili, né? Isso. Então, ó, gente, menos 4, e na menos 3, com um ângulo de 0. Tá? Enter. Enter. E agora eu vou aqui para a solução. Movo aqui o cursor para o X e peço para ele resolver. Tá? Dou um Enter para sair desse modo. Como eu não consigo ver direito o resultado aqui, ó, eu aperto o para cima para selecionar esse cara e clico em View. Tá? Aí ele me apresenta a solução meio que em tela inteira, tá? Vamos anotar os resultados aqui, gente. Eu vou colocar aqui já. Vou colocar aqui I1 é igual, e 3 é igual. E 1, no caso, é igual a 2,0. Nem vou botar o vírgula zero. Vou botar só 2 com um ângulo não sei de quanto. E 2 é igual a 1,29. E 3 é igual a 3,42. Tá, deixa eu ver. Deixa eu arrastar aqui para o lado. Ah, muito importante aqui, ó, gente. O que eu tenho aqui do lado de cada uma dessas correntes? Menos 3 significa que é mili. Então, cada uma delas aqui é mili. Mili. Amperes. Yes. Mili. Agora vamos para os ângulos. O ângulo, então, aqui é menos 46,45. Eita, menos 46,45. Tô botando no lugar. Ah, não, tá certo. Não, tá certo, aqui ele pulou para cá. Ué? Por que ele não tá indo? Ah, tá, agora foi. Menos 46,45 ampere, graus aqui e amperes. O ângulo aqui é 124,94. O ângulo aqui é 18,05. Agora vem um questionamento, Douglas. Se eu não quiser botar o mili na parte real, eu posso colocar ele no final da fórmula, do resultado ali? Eu posso botar. Pode, eu vou entender, assim, eu vou entender, tá? Tem livros que fazem isso, mas eu particularmente eu não gosto, Guilherme, eu prefiro que coloque aqui do lado. Ok. Que Eu daí é prefiro... na parte real, né? Não, não é na parte real, é no módulo aqui, é No coordenada módulo, polar. isso. Isso. Tá? Então pronto, gente, eu encontrei meu I1, encontrei meu I2 e eu encontrei meu I3. Ele está perguntando aqui qual é a corrente sobre o resistor de 2.2K. Qual dessas correntes ali está passando pelo resistor de 2.2K? E um. I1. Qual a corrente que está passando sobre o resistor de 10K? 2 miliamperes com ângulo de menos 46,45. Não, agora no resistor de 10K aqui, ele também pergunta. Ah, não, desculpa, vegetei. É o Uhum. I3. É o I3. Isso aí. Vou até deixar anotado aqui em cima.
E é isso, gente. Tá feito o nosso circuito. Querem fazer um teste se isso aqui tá certo? Sabe o que a gente pode fazer? Olha o que nos diz essa equação aqui, ó. Ela nos diz que se eu pegar I2 e diminuir de I3, eu tenho que obrigatoriamente ter menos 4 miliamperes. Vamos testar? Ditem para mim aqui quanto que é a corrente 2. Ah, eu não anotei, Douglas. Dá um print aí, Gui. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Uhum. Só lembrando que ali no indutor daí tem que fazer a diferença de potencial, né? Quer dizer, no caso... Correntes ali? Isso. Aí Sim, se tu quisesse calcular a corrente no indutor, sim. Perfeito. Quer anotar a corrente no indutor? 1,29. Não. O exercício só pediu essas Não, aqui. não. Tá, não. Pronto. Já anotei. I2. Já anotei. Tá? Tudo anotado? Sim. O que a gente vai fazer agora? Eu só quero testar para ver se todo esse nosso equacionamento está certo, tá? Como é que eu testo isso? Eu pego qualquer uma dessas equações e eu verifico se ela vai dar o resultado que a gente encontrou. Então, aqui nesse caso, eu vou pegar I2 e vou fazer menos I3. Obrigatoriamente vai ter que me dar esse resultado aqui, tá? Então, vamos lá. I2 é quanto? É 1,29 mili. Com ângulo de? 124,94. Menos I3. O que é I3? 3,42. Não, menos I3, né? Isso, menos I3. Tá, beleza. O que é I3? 3,42 miliamperes. Mili, no caso. Isso. Com ângulo de 18,05. Deixa eu ver se eu botei tudo certo. 3,42 mili com ângulo de 18,05, né? Isso. Acho que aparentemente está tudo certo. Vou dar um enter. 3,99 e na menos 3. Isso aqui é quanto? 4 mili aproximadamente. Tá? Deixa eu subir aqui para ver. Então, isso aqui, ó, pessoal, deu 4 mili com ângulo de menos 180. Opa! Não era para dar ângulo zero? Menos 180 equivale a zero. Menos 180, não é que menos 180 equivale a zero. 180 ou menos 180 graus equivalem a uma mudança de sinal. Se tu colocar na calculadora, depois eu posso mostrar isso para vocês. Isso é uma propriedade de número complexo, tá? Se tu colocar na calculadora menos 4 miliamperes com ângulo de zero, ela vai te devolver, ela vai te cuspir de volta 4 miliamperes com ângulo de 180 ou com ângulo de menos 180. Mas, em resumo, o nosso resultado bateu com esse resultado aqui, ó. Tá certo os nossos equacionamentos. Tá? Beleza, gente? Fechou. Com alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Por enquanto, não. A dúvida vem depois. Então tá, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E até a próxima. Fechou. Um abraço.